pessoal, vamos aqui para a 26ª aula do curso de Mecânica Clássica e nessa aula a gente vai estudar como determinar o momento de inércia de um disco circular homogêneo em torno de um eixo que passa pelo seu centro. Então, só para relembrar, na aula passada o que a gente fez, né? Então na aula passada, na aula 25, a gente viu esse momento de inércia de uma barra homogênea e fina girando em torno de uma das suas extremidades, dessa forma. E agora a gente vai determinar esse momento de inércia para esse disco circular que tem uma massa m e um raio r. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, como a gente já viu, né? Só relembrando aqui na aula passada, a gente já viu que para calcular o momento de inércia, a gente precisa saber. Então, se a gente tem um objeto que é contínuo, né? A gente utiliza essa expressão daqui, que nada mais é do que uma integral de ρ² vezes dm. Então aqui dm é um elemento de massa e o ρ² é a distância, né, do elemento de massa até a origem, até o ponto onde a gente está supondo que esse é quando a gente está querendo calcular, em relação ao qual a gente está querendo calcular esse momento de inércia. Né? Então no caso aqui, né, como a gente está querendo calcular em relação a um eixo que passa pelo seu centro, esse ρ seria a distância desse elemento de massa até esse eixo, né, que está passando pelo centro desse disco circular. Então aqui a gente tem uma ilustração, né? Então isso aqui é uma vista de cima, a gente está supondo que tenha um eixo Z saindo aqui do quadro, né? Então a gente está querendo calcular esse momento de inércia em torno desse eixo. Então qual que é a primeira coisa que a gente deve fazer? Né? Então a primeira coisa que a gente faz, como a gente viu lá no primeiro caso, né? É relacionar dm a alguma quantidade. Né? Então no nosso caso lá anterior foi relacionar dm ao dx, né? Porque estava em uma dimensão aqui, né? Então a gente relacionou o dm com o dx e com isso a gente conseguiu calcular esse momento de inércia. Agora aqui a gente vai ter o seguinte, aqui a gente tem um disco circular, né? Então a gente quer relacionar dm a alguma quantidade. E no caso aqui agora, como a gente está em duas dimensões, a gente vai ter que fazer o quê? A ideia dessa integração é você integrar, quando você integra, né, você está somando todos os elementos de massa que tem nesse objeto. Né? Então, a ideia aqui vai ser simplesmente relacionar esse elemento de massa dm com a área do disco. Né? Então, aqui basicamente o que a gente vai ter que fazer é o seguinte. A gente pode dividir esse disco, né, em vários pequenos discos, que está representado aqui em verde. Né? Então, esses discos eles vão ter um raio dr, que eu estou chamando aqui, e uma massa que eu vou chamar aqui de dm. Né? Então, cada disco desse daqui tem uma massa dm. Então, o que a gente pode fazer? Né? Então, a gente pode pensar da mesma forma que antes. Então, se a gente supõe que a densidade, esse D é a densidade do disco, né? Desse pequeno disco aqui. Eu posso até colocar aqui em verde, né? Então, desse pequeno disco, ele vai ser quem? Ele vai ser a massa do disco, que a gente chamou de dm, e a área sobre a área do disco, que a gente chamou de dA. Então, essa é a densidade desse disco pequeno. Né? Então, agora, se a gente supõe, né, aqui, como a gente colocou no problema, a gente tem que ele é um disco circular homogêneo. Se ele é homogêneo, isso indica que isso daqui vai ser igual à massa total do disco, né, então desse disco todo aqui, sobre essa área total desse disco. Então, a gente tem essa igualdade. Então, dessa igualdade daqui, a gente tira a relação de dm com dA. Então, esse dA é um elemento de área do disco. Né? Então, a gente tem essa relação entre dm e dA. Consequentemente, se a gente utiliza, então, agora, utilizando essa relação lá naquela expressão, né? Aqui eu só vou reescrever. Então, a gente tem a expressão que é uma integral de ρ² dm. Então, se a gente utiliza essa expressão de dm nessa equação que a gente quer calcular o momento de inércia, a gente vai ter então que isso daqui vai ser uma integral de ρ², né? m sobre a, simplesmente substituindo ali, dA. Só que agora, né, a gente tem que definir, né, esse nosso ρ e esse nosso a. Né? Quem que é essa área? Que área que é essa? E quem que é esse ρ? Né? Aí, para a gente definir isso, então, eu vou fazer só outro desenho aqui, que vai ser, esse desenho vai ser só aquele nosso
pequeno disco, né, que a gente vai estar integrando nesses pequenos discos. Então, vai ser esse pequeno disco, né, lembrando que ele vai ter raio dr, que eu chamei de dr, e basicamente o que a gente vai ter aqui vai ser o seguinte, aqui eu vou chamar de um R, né, já é subentendido que aqui eu coloquei um dr, né, esse tamanho aqui radial do disco, e aqui eu vou chamar de um ângulo φ. Então, nesse problema, o melhor para a gente utilizar são coordenadas polares, né, porque a gente está integrando aqui em discos. Então, a gente pode utilizar coordenadas polares. Então, em coordenadas polares, né, devido a essa simetria do problema, a gente vai ter o seguinte. Em coordenadas polares, a gente tem que esse elemento de área ele é dado por R, dr, dφ. Então, isso aqui tá relacionado, né, com o jacobiano da transformação. Então, se vocês não lembram disso, revisem cálculo, que vocês vão ver lá que muito provavelmente vocês fizeram isso em aula, talvez. Até, né? E o nosso ρ, quem que vai ser esse ρ, né? Esse ρ vai ser a distância de um elemento de massa até esse centro que a gente está querendo calcular o momento de inércia. Que no caso aqui eu estou representando como sendo esse R daqui, então essa distância daqui. Então esse ρ agora eu vou chamar de R, simplesmente isso daqui. Só para a gente passar aqui para a notação desse sistema aqui, né? Consequentemente, se a gente tem então que essa área é uma integral em dr, dr dφ, né, esse dA, então a gente vai ficar com o quê? Então, essa expressão aqui que a gente tem aqui em cima para o momento de inércia, ele vai ficar como, né? Então, esse nosso momento de inércia, ele vai ser dado por uma integral. Agora, a integral aonde, né? A gente vai ter que integrar em φ e em r. O nosso φ aqui ele vai variar de 0, que é quando ele está aqui no eixo x, né, até 2π. Então, ele vai varrer isso tudo aqui. Então, ele vai de 0 a 2π. O nosso R vai de 0 ao Rzão, né, o raio do disco completo. Esse nosso ρ a gente chamou de R agora, né, que a gente está trabalhando em coordenadas polares. O m sobre A continua m sobre A, que é a massa total e a área total desse disco, né, que isso daqui não varia. E a gente vai ter, então, esse nosso elemento dA, que vai ser R dr dφ. Então, agora a gente tem que calcular isso daqui, né? Como eu já disse, esse termo daqui, ele não muda, né? Então, ele não depende de R nem de φ, ele é uma constante. Então, ele pode sair da nossa integração. Consequentemente, a gente vai ter que esse momento de inércia ele vai ser m sobre A, integral de 0 a 2π, integral de 0 a Rzão, de R ao cubo, né, dr dφ. Aqui a gente nota que a gente está integrando R ao cubo, né? E esse R ao cubo ele não depende de φ. Então, consequentemente, a integral de 0 a 2π de dφ, né, de 1, vai ser simplesmente o φ, e avaliando isso daqui nas duas extremidades, né, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente vai ter que isso aqui vai ser 2π m sobre A, então só realizando essa integração, integral de 0 a Rzão de R ao cubo dr. A integral de R ao cubo dr vai ser R à quarta sobre 4, correto? Isso daqui é avaliado de 0 a R. Deixa eu só colocar na ordem aqui para não ficar 2π m sobre A, só repetindo aquele valor aqui, né, esse valor inicial. E se a gente integra esse R ao cubo, a gente vai ficar com R à quarta sobre 4, avaliado de 0 a Rzão. Consequentemente, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o nosso momento de inércia ele vai ser 2πm sobre A, né? E a gente vai ter esse Rzão a quarta sobre 4, né? Então, aqui o que a gente já pode fazer é o seguinte, a gente pode simplificar esse 4 com esse 2, então a gente vai ficar com um 2 aqui embaixo. Então, a gente vai ter isso daqui. E lembre que a área do disco, né, essa área A, ela pode ser escrita, essa área daqui, ela pode ser escrita em termos, eu vou puxar aqui, em termos de π e do R total. Então, essa área desse disco, ela vai ser nada mais, nada menos do que πrzão ao quadrado. E quando a gente substitui isso aqui, a gente vê que a gente vai cortar esse R ao quadrado com um R à quarta aqui, então vai ficar um R ao quadrado em cima, e o π corta com esse π daqui.
Consequentemente, o momento de inércia desse disco, em torno desse eixo que passa pelo seu centro, ele vai ser dado por massa r² sobre 2. Então, esse é o momento de inércia desse disco homogêneo. Então, é isso que eu tinha apresentar hoje. Obrigado.